Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 26 de 2014. Hoje, aula de quarta-feira, já sabemos todos os jogadores que participarão da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Vamos lá dar início a mais uma aula técnica. Eu, professor Scopini, estarei com vocês aqui abordando um assunto técnico sobre atuadores do GM Agile. Um alô ao Alessandro Tomás, pessoal lá da Auto Rafim, já estão linkados, João Francisco Souza, Zé Almir Alencar, Autopeças Fabiano, Gilberto Braz, Edivaldo Reis, Edu Pereira, lá de Brasília, Diomedes, Wilton Carr, Rony Godoy Chaves, lá de Timóteo, Minas Gerais, entre tantos alunos linkados de todo o país, em mais uma aula, em mais um encontro técnico, em mais um tema diferente, específico, exclusivo para você, aqui aluno do Universo do Mecânico. Vamos lá ao título da nossa aula. Hoje, injeção eletrônica, sistema Agile 1.4 Flex, denominação HN14YFC. Hoje, o nosso nono encontro sobre o Agile. Como o tempo passa, né, pessoal? Rápido, né? Voa, né? Já hoje, o nono encontro, atuador parte 2, né? Já estamos aí caminhando para as aulas finais do GM Agile, né? Onde, com certeza, estarei passando para vocês as informações, os detalhes, né? Tudo isso com exclusividade aqui nesse canal chamado Universo do Mecânico, diretamente para vocês. Vamos lá então, aula atuador parte 2, porque a aula de hoje promete, né? O tema da aula de hoje é muito interessante. Bom, aula passada, abordei então em atuadores parte 1, o sistema de ignição e o sistema de partida a frio do Agile, ou seja, toda a parte de mapeamento da ignição que a ECU faz com base nas informações recebidas, no sinal de rotação do motor, os sensores, enfim, todo o mapa que a ECU, né, já está pré-programada para isso, junto com os cálculos, né, com base nas informações que recebe, mapeia a ignição do Agile. A bobina aqui atrás, né, na tampa do cabeçote, né, 4 torres, já direto um cabo específico para cada vela, cilindros gêmeos, né, 1 e 4, 2 e 3, temos a parte da ignição nesse sistema. E a ignição é problemática, principalmente, pessoal, em relação a desgaste de velas, cabos de ignição que sofrem demais nessa linha e sempre acaba afetando a vida útil da bobina de ignição, que é o atuador em si. Algo que tem ocorrido muito, pessoal, na linha GM Flex, tá? Principalmente quando o proprietário usa tão somente álcool, né? Só usa álcool, uma alta corrosão na ponta da vela, muito grande. Enferruja, oxida muito forte. E se a vela está ali já com seus 20 mil quilômetros, hora de trocar, na hora que vai ser removida a vela, o que estraga de rosca de cabeçote, pessoal, não é brincadeira. Ou às vezes vai soltar, está tão dura a vela que quebra lá dentro. Bom, então é assim, pegou uma vela muito dura, quando você vai soltar, está sentindo que está dura demais, bom, temos a percepção disso, né? Somos profissionais. Na hora de soltar, está sentindo que está torcendo, não solte. Remonte tudo, ligue o motor, deixe o motor ligado, aquecendo. Aqueceu, desliga rapidinho, vai direto naquela vela, tenta apertar um pouco para depois soltar. Tá? Claro, desengripante ajuda também, tá? Mas a vela que está muito dura, espera o motor aquecer bem
desliga rapidinho, tira o cabo de vela, vai lá e aperta um pouco, 1/4 de volta, tá? Não é para apertar uma volta, né? Ninguém mais vai soltar depois. Aperta um pouco e depois tente soltar, tá ok? Pelo menos isso tende a ajudar um pouco. Muitas vezes, nem fazendo isso, resolve, tá? Aí tem que tirar o cabeçote, fazer furação, nova rosca, né? Cuidado com helicóil, né? Aquelas roscas postiças em vela, geralmente não dá muito certo. Pelo menos em vela é difícil dar certo, tá? Então o ideal em cabeçote é tirar o cabeçote, colocar nova rosca no lugar, né? Remove, fura e depois coloca, né, uma nova rosca no lugar. Muito comum na linha GM esse tipo de problema. Bom, falei também aula passada sobre o sistema de partida frio, lembrando sempre que a gasolina envelhece rapidamente no reservatório de partida frio, tá? Bom, o que eu faço se eu estou usando só gasolina e lá tem gasolina? Colocar uma gasolina de qualidade mais alta, premium, né? Uma gasolina superior que existe no mercado, que ela tem uma tendência de durabilidade maior, ok? Bom, aula de hoje, o nosso nono encontro atuador parte 2, falarei sobre eletroinjetores, os tão famosos bicos injetores e eletroventilador, né? Falaremos sobre a famosa ventoinha do sistema de arrefecimento, eletroinjetor e eletroventilador são os temas da aula de hoje. Introdução. Neste segundo encontro sobre os comandados pela ECU, veremos dois componentes que têm a palavra eletro em seu pronunciamento: eletroinjetor, eletroventilador. Quer dizer isso? São componentes com base de acionamento elétrico, né? O injetor vai ter o positivo, né, via relé e o pulso negativo via ECU. O eletroventilador vai ter o negativo constante e o positivo via relé, tá? Então é um pouco diferente o comando de um e de outro. Claro, ambos são comandados pela ECU. Um é direto, o outro é via relé. Então vamos ao GM Agile 1.4 Flex. Boa aula e participação a todos. Na telinha está aí o GM Agile para vocês. E vamos já à nossa diagramação inicial de aula. Todos os sinais de entrada, né, observem, já estão aí com asterisco. E aqui estamos do outro lado direito aí da ECU com os atuadores, né? Ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica, partida frio. Então temos aí os comandados pela unidade de comando eletrônico HN14YC. Telinha de detalhes para vocês. Os eletroinjetores são os principais atuadores controlados pela ECU para a injeção do combustível, álcool e ou gasolina, de forma indireta, para a formação da mistura para a combustão dentro do motor. Então, os bicos injetores ou eletroinjetores são 4, um por cilindro. Tem comando individual, um por um o módulo comanda, tá? E esse controle vai ter variação de acordo com o tipo ou de acordo com a mistura do combustível. Álcool e ou gasolina. Quanto mais álcool estiver, né, nessa mistura, maior vai ter que ser o tempo de injeção. Tem que injetar mais combustível. Quanto menor a quantidade de álcool, né, ou seja, mais gasolina, menor vai ser o tempo de injeção. Precisa de menos combustível a ser injetado. Porque os parâmetros que a ECU tem são para determinar a melhor formação da mistura. Quanto melhor for a mistura, ar e combustível para a combustão, e menos resíduos tivermos
depois da combustão, ou seja, lá no escapamento, melhor será o desempenho, melhor será o consumo, menor será a emissão de poluentes. Sempre entendo isso. A injeção eletrônica, né? Se fala mais de injeção, mas não é só injeção, também é ignição. A ECU trabalha para que, depois da queima ar e combustível, não sobre nem exageradamente oxigênio, não pode, e não sobre resíduo nenhum de combustível. Essa é a ideia, tá? Que lá no escapamento saia nitrogênio, H2O, que é a água, e alguns outros vapores. Nenhum poluente que chega a prejudicar. Mas sabemos que isso, 100%, ainda não tem essa previsão de ficar 100% perfeito. Sempre sai um pouco de poluente. Proporção bem pequena atualmente, mas sai. Tá? Então a ECU trabalha para isso, para melhorar, para minimizar o máximo possível a questão de poluentes. E aí se controla também consumo, desempenho e por aí vai. Ok? Bom, vamos primeiro falar dos injetores, localização, né? Temos aí o cabeçote do Agile, de cara aqui a parte da ignição, depois do cabeçote, junto do coletor de admissão, temos eles, os eletroinjetores. Vamos lá. Fixos pelo tubo distribuidor de combustível, junto da parte final do coletor de admissão, temos a posição dos 4 eletroinjetores, já bem próximos da válvula de admissão. Ou seja, temos o quê? A posição dos injetores já é onde? No final, né, do coletor de admissão. Ou seja, bem no final. Por quê? Quanto mais perto do cabeçote, pessoal, melhor. Se fosse injetar o combustível dentro da câmara de combustão, né, é o que nós chamamos de injeção direta de combustível, né? São os motores TSI, TFI, né? SFI, de injeção direta, é melhor a mistura. Poxa, mas é uma outra tecnologia, tem que mexer com construção de motor, é muito mais caro. No Brasil isso ainda está caminhando, né? Aqui, no Agile, ela é indireta, é injetado fora da câmara de combustão. Então, quanto mais perto do pé da válvula, melhor. Quanto mais perto do pé da válvula, melhor. Então, ele está onde? Bem no finalzinho do coletor. Então, por isso, pessoal, o coletor de admissão, ele é bem limpo. Pode ver, o coletor de admissão raramente carboniza. Uma, ele é liso, é de plástico. Outra, não tem combustível passando por ele. Tem basicamente oxigênio, nitrogênio e um pouco de vapor de óleo. Mas como ele é liso, nem para nada nele. Então isso facilita a entrada do fluxo de ar no motor. Tá? É uma possibilidade. Agora, os injetores estão onde? Bem na ponta do circuito. Para já pulverizar e já assim, ó, abrindo um leque para atingir exatamente o fluxo de entrada de ar da válvula de admissão. Ok? Esta é a finalidade. Bom, vamos lá. Telinha de vocês, está aí o tubo distribuidor, né, em detalhes, e aí 2 dos 4 injetores do Agile, né? 2 bicos, são 4 bicos, aqui só um pedaço do tubo distribuidor, mas para mostrar que quem fixa os eletroinjetores no coletor é o tubo distribuidor. Podem ver, ó, temos anéis Oings no eletroinjetor, uma trava para não escapar, mas quem fixa em si o injetor no coletor é o tubo distribuidor. Tá? A função dele é essa, né? Fazer essa fixação. Vamos lá, função do eletroinjetor. Servir de ponto fixo para a injeção de combustível com vazão variável para a formação da mistura na câmara de combustão, conforme determina
o mapeamento da ECU. Gostaram aí da definição do injetor? É um ponto fixo, ele não mexe, né? Já é estrategicamente montado bem pertinho da válvula de admissão. Porém, ele permite, né, uma abertura por um tempo maior, um tempo menor. Claro, quem determina isso é o módulo, né? Então tem uma vazão variável pelo tempo. Pessoal, o injetor não tem a posição fechada, 10% aberta, 30% aberta, 50% aberta, 80% aberta, 100% aberta. Só existe fechada e aberta. Só duas posições. Porque o controle não é pelo positivo. O controle que o módulo faz é pelo negativo. Ou seja, o que vai variar, se vai injetar mais ou menos, é o tempo que ele fica aberto. Sempre é assim. Tá? Então essa variação do combustível que vai ser injetado, quem determina é a ECU, pelo tempo de injeção. E isso vai mudar o quê? A mistura. Você tem uma mistura mais rica, mais pobre, muito mais rica, muito mais pobre. Ideal para carro que está só com álcool, ideal que está só para gasolina, meio a meio. Tudo isso. Fase fria que o motor precisa de mais combustível, fase quente, menos combustível. Pisou forte no acelerador para fazer a ultrapassagem, precisa ter mais combustível. Ou seja, existem variáveis em todo esse mapeamento da ECU e ela vai mudar o quê? Justamente o tempo de injeção para adequar essa mistura. Mas uma coisa é certa, a ECU tem que saber o quê? A rotação do motor, a temperatura do ar, o sensor de massa do ar, né, o MAF que tem nesse carro, né, tem MAP, tem temperatura da água, pedal, borboleta, enfim. São todas informações que somadas permitem a ECU fazer os cálculos corretos, as adaptações corretas para a correção. Ok? Então essa é a função do eletroinjetor. Bom, como estão vendo, né, e já sabem, o Agile é um carro bem atual, bem novo ainda, né? Aliás, morreu esse ano, né, a sua fabricação. Ligações, temos aí os 4 eletroinjetores, como exemplo na foto. E observem, né, anéis O-rings em cima e embaixo, né, todo de plástico, né, pelo menos um revestimento de plástico, o que aumenta muito a sua durabilidade. Tanto é que raramente quebra esse tipo de injetor, já é mais difícil. Pode até quebrar, mas é mais difícil, tá? Como são 4 injetores, temos o quê? Um controle individual. Ah, pode até ser, na hora que eu dou na partida do motor, o módulo ainda não sabe quem é quem, não deu tempo. Concordo com vocês. Então, no momento inicial, ele vai acionar os 4 de forma simultânea. Injeta os 4. Espera um pouquinho. Injeta os 4. Espera um pouquinho. Não é que vai injetar os 4 vezes. Não. Aí vai afogar, né? Vai enriquecer demais. Injeta os 4. Espera um pouco. Injeta os 4. Por quê? Mesmo injetando os 4 simultâneos, pessoal, vai acertar dos 4 uma válvula de admissão aberta. Acertou no alvo. Ré. E as outras 3? Pegou a válvula fechada. Não tem problema. O motor está tendo a partida. Quando girar o motor, com o comando de válvulas girar, abrir aquela válvula, já puxa para dentro esse combustível. É rápido. Não dá tempo, né, de se perder praticamente nada. Mas assim que se descobre quem é quem, já começa o trabalho sequencial. Vamos lá, ó. São 4 os comandos, né, que a ECU faz em cima dos eletroinjetores. São 4, porque é uma injeção multiponto sequencial, tá? Temos
o injetor 1, o pulso que o módulo manda para comandar ele, o negativo, vai pelo conector M, pino 50. O 2, M, pino 15. 3, M51 e 4, M12. Então é o conector motor, né, o conector grande lá do motor, e os pinos 50, 15, 51 e 12. Então é por aí que a ECU comanda o TI, o famoso tempo de injeção. Então a ECU faz o fechamento pelo negativo. Por que pelo negativo? Porque o injetor, o eletroinjetor, ele tem internamente o que é uma bobina. Essa bobina, quando está energizada com positivo e chega ao negativo, que ela forma o campo magnético, atraindo e levantando a agulha do bico. Pessoal, é igual uma lâmpada. Você tem uma lâmpada no carro, chega a 12 volts. Do outro lado vai ter o quê? Nada, negativo, ou vai ter 12 volts? É assim, chega a 12 volts, tem a lâmpada e o outro lado vai ter o quê? 12 volts também. Quando o módulo manda o negativo, aí sim, teremos positivo e negativo e a lâmpada acesa. Aqui é a mesma coisa. Se você ligar a ignição e ver os dois fios do bico, né, conectados no injetor, os dois vão estar positivos. Mas como assim dois positivos? Não são dois positivos, é um só. O módulo manda um positivo, ele percorre a bobina do injetor e vai até o módulo. Quando o módulo manda o negativo, ele vai fazer a bobina fazer o quê? Formar o seu campo magnético. Aí sim. Isso não é curto. Curto-circuito é se tivesse o positivo com o negativo. Se eu tenho um elemento no meio com resistência, não é mais um curto. Já é um circuito elétrico. Entenderam isso? Entendam isso. Curto-circuito é quando eu tenho um positivo e um negativo. Pronto, vai faiscar. Deu curto. Põe uma lâmpada no meio. Não tem mais curto. Virou um circuito. Eu tenho um consumidor elétrico. E não precisa ser uma lâmpada. Pode ser uma resistência. Tá? Um consumidor. Já começa a funcionar. Bom, o negativo é individual. Mas espera aí. Para o injetor funcionar, tem que ter 12 volts. Ou tensão da bateria, né? 13,5, 13,8, 14 volts. De onde vem o positivo? Relé. Vem do relé da bomba. O mesmo positivo que vai para a bomba é o que vem para alimentar os injetores, canister, uma série de consumidores com 12 volts. Tá? Então, é o mesmo tipo de, né, positivo. É o mesmo positivo que chega para todos. Tá? Funcionamento do eletroinjetor. Vamos lá. Temos aí na tela um injetor bonito, deitado, né? Ó, anel O-ring, né? A travinha que fixa o injetor lá no tubo distribuidor. Funcionamento dele, vamos lá. Temos a alimentação com positivo via relé e o controle da excitação de sua bobina fica com o negativo, controlado pela ECU e calculado com uma precisão em milissegundos. O ms aí, pessoal, é milissegundos. Ou seja, temos o quê? Uma forma de alimentação da bobina, né, do injetor, bem precisa, em milissegundos. Ou seja, é muito rápido. O injetor energizado, daqui a pouco não está mais energizado. Energizado, não está mais. É muito rápido. É em milissegundos, é muito pouco tempo, tá? Portanto, dá para entender que a formação de cada mistura é bem exclusiva. Cada injetada do bico é bem exclusiva. Porque esse tempo de injeção não é contínuo. Fica o tempo todo alterando de acordo com os sinais dos sensores, como o som da lâmpada, né? Temperatura, borboleta, pedal, MAF, MAP e por aí vai.
Então a oscilação é muito, mas muito grande mesmo. Então temos que o quê? Entender isso e medir às vezes, quando precisa, quando tem necessidade, fazer um teste de medição do tempo de injeção. No scanner, isso também aparece, também é possível, tá? Mas posso medir também lá no carro, lá no local, tá? Bom, testes do injetor. Dá para testar o eletroinjetor? Bom, tem duas formas de teste. Uma é saber se a bobina interna do injetor está ou não queimada. É um teste, é uma coisa. É o teste que chamamos de teste elétrico, né? Um outro teste, chamado de teste mecânico, é sujeira, obstrução, travamento da ponta do injetor. Tá? Então temos dois testes, um elétrico e um mecânico. O elétrico é em cima do seu enrolamento interno, da sua bobina. O mecânico é um teste em cima da agulha de vedação do injetor e o leque, o ângulo que ele trabalha. Tá? Então são testes distintos, diferentes. Vamos lá. Testes. Quem abre o injetor é a bobina interna, que levanta a sua agulha de vedação. Então tem positivo, quando tem negativo, a bobina está energizada, ela levanta a agulha do injetor, vencendo a pressão de uma mola. Quando levanta a agulha, ela encolhe uma mola. Quando para essa energia que energiza a bobina, seja positivo ou negativo, né? Mas na prática, quem faz isso é o negativo, a agulha empurra a agulha de volta, né? A mola empurra a agulha de volta, fechando o injetor. Então quem abre é a bobina quando está energizada. Quem fecha o injetor é a mola interna que fora comprimida antes. Ok? Bom, como falei para vocês, dá para testar a resistência da bobina interna do injetor. Então, mediu resistência do injetor em torno de 13 ohms de resistência elétrica. Belezinha? Painel de instrumentos para vocês. E vamos lá a mais uma dica. A formação de goma e vernizes e ainda a carbonização fazem dos injetores um grande problema no funcionamento e no consumo de combustível. Algo que já é destaque negativo nesses motores da GM. Tá? Então é muito comum o cliente reclamar de consumo alto nesses carros, mesmo com tudo em ordem. Tá? Realmente, consumo não é, né, a coisa tão boa em destaque do carro. Né? Agora, se ele tem problemas, esse consumo que já não é bom, fica pior ainda. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre eletroinjetores. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da JE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da JE para você. A dica de hoje é sobre o cavalete de distribuição de água da linha Gol, linha MI, motor EA 111 ou 113. É muito comum os mecânicos trocarem esse cavalete e ele vir a dar vazamento justamente aqui, nessa parte, onde é o assento feito no cabeçote. Algum fator importante que deve ser observado na instalação dessa peça, juntamente com esse tubo que faz a ligação do cavalete até a bomba d'água no bloco do motor, é necessário que se faça a limpeza dessa parte no bloco do motor para evitar que haja o impedimento do deslize da peça até o local limite, onde ele tem que ficar. Quando se faz isso, é necessário, muito necessário que você faça uma observação de que quando você coloca essa peça no lugar, você tem que ver se ela ficou paralela essa parte no cabeçote. E se ficar um pouquinho afastado aqui, e você querer puxar pelos parafusos,
vai acontecer que essa peça ela pode empenar, causando vazamento. E com isso condenando a peça, porque ela empenou uma vez, ela não volta mais no lugar. Então é necessário que você, quando for observar isso, quando você for colocar esta peça aqui, com as travas tudo direitinho, quando você for encaixar direto lá numa bomba d'água, preste atenção nessa parte aqui, que ela tem que encaixar uniformemente, com passar vaselina aqui para deslizar melhor, e ela não pode ter ficar emperrada, forçada para encaixar. Acontecendo isso, se ela 1 milímetro ou 2 que ficar longe aqui, descontando o espaço do anel, você vai correr o risco de empenar essa parte aqui. Empenou aqui, acabou o serviço. Você perdeu a peça e também, consequentemente, o serviço. É muito importante que você observe isso, para que essa peça venha a ter um bom funcionamento. Que é comum trocar essa peça juntamente com a válvula termostática e a tampa da válvula. Então é muito importante que você preste muita atenção para que você não venha perder o serviço e ter que recorrer à garantia. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone da JE.